O assassinato brutal de Marielle Franco, a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro, a intervenção federal a mando do golpista Temer. Está na hora da gente discutir, teoricamente, a relação entre o Estado capitalista e as forças repressivas. Então, para responder, em primeiro lugar, o que significa o Estado de uma perspectiva marxista, é muito interessante retomar algumas definições que foram feitas, como, por exemplo, a do Engels, na sua obra Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado, na qual ele assinala que o Estado capitalista não é o produto de uma ideia moral objetificada na história, como pretendia, por exemplo, Hegel. O Estado ele é o produto do desenvolvimento de antagonismos sociais entre as classes que atinge uma determinada formação e que ele deriva justamente da necessidade de fazer com que esses antagonismos de classe não devorem a sociedade, né, criando aí um arcabouço de instituições, evidentemente instituições não neutras, para garantir uma determinada ordem social. Então o Estado ele se constitui como uma força, que é uma força que deriva do desenvolvimento histórico, marcado pelos antagonismos de classe, mas essa força ela se separa da sociedade, ela passa a pairar, a ser um ente superior à própria sociedade da qual ela emana. Lenin vai partir justamente dessas definições que o Engels faz e vai aprofundar essa reflexão sobre o Estado capitalista. Ele vai ali oferecer toda uma análise de como esses antagonismos de classe eles estão presentes a todo momento, combatendo de forma frontal a ideia, a ilusão, a mentira de que o Estado é neutro, de que as leis são neutras, de que o aparato jurídico é neutro, de que o direito é neutro, que é uma ideia que já vinha contida no Marx. Mas o Lenin ele vai aprofundar isso, demonstrando justamente como o Estado ele emana dessas contradições e dos antagonismos entre as classes e ele é necessariamente um balcão de negócios para favorecer os interesses da burguesia. E ele é um Estado absolutamente fundado na desigualdade e fundada sobre a base da exploração do trabalho da ampla maioria por uma minoria. Por exemplo, no Brasil, se nós formos pegar os índices hoje de concentração de riqueza, 6 bilionários detêm a riqueza equivalente a 95% da população. Então, como garantir que esses 95% da população que são despojados da riqueza que eles mesmos produzem e que vivem cada vez mais mal, né, com as reformas, com os ataques, com toda a situação de descarregar a crise nas costas dos trabalhadores que a burguesia e seus governos vêm fazendo, como fazer com que isso não se transforme em um questionamento de massas, em uma revolta de massas? Justamente para isso é que o Estado entra com uma série de instituições que visam garantir justamente essa pax forçada, né? Essa pax injusta, essa sociedade injusta, sobre a base de um aparato jurídico, de um aparato ideológico, mas também sobre a base da polícia, do monopólio do uso da violência. Porque no Estado capitalista, os únicos que podem se utilizar legalmente da violência é o próprio Estado, né? E a via através da qual ela exerce essa violência é a polícia. Fundamentalmente são as forças repressivas. O Engels ele vai fazer um esforço muito consciente para fazer com que todos os trabalhadores percebam que a polícia, as forças repressivas, são um ente separado da sociedade que tem autoridade e que servem para garantir essa sociedade e essa ordem justa. Então, a chave, tanto para o Engels quanto para o Lenin, é fazer os trabalhadores perceberem que a luta revolucionária para combater esse Estado, para combater a propriedade privada, vai necessariamente se enfrentar com as forças repressivas. Isso a gente vê tanto nos processos revolucionários e de forma aproximada também nas próprias greves, né? As greves, elas são, teoricamente, direitos constitucionais. Mas a gente vê a todo momento o Estado capitalista reprimindo as greves dos trabalhadores, enfim, entrando aí com o seu aparato repressivo para impedir que as lutas se desenvolvam. Mais além da repressão policial ao movimento dos trabalhadores, também existe, conforme avança a crise capitalista, uma decomposição social que faz com que a criminalidade comum aumente, que faz com que, enfim, as mazelas da sociedade capitalista sejam mais concretas, né? Sejam mais visíveis, permeiem mais a vida cotidiana de todos os trabalhadores e das massas. E a isso também a polícia e as forças repressivas são um aparato utilizado junto com todo o autoritarismo judicial, jurídico, né? Para atuar
como uma verdadeira guerra aos pobres, que é o que a gente vê aqui hoje no caso das comunidades no Rio de Janeiro, que sofrem com a intervenção federal. Nós, marxistas revolucionários, não defendemos a impunidade e também não defendemos o tráfico de drogas, e é justamente por isso que a gente levanta uma política, uma saída de fundo, que é a legalização das drogas, como forma justamente de fazer com que o tráfico acabe, né, e dessa maneira não se morram mais jovens negros pobres da favela. Então, muito se discute sobre como resolver essa situação, né, principalmente frente à barbárie que veio acontecendo com o assassinato da Marielle Franco, por exemplo, que escancara, né, essa sociedade cada vez mais repressiva. Qual é a saída? Alguns setores, como inclusive correntes do PSOL, né, referentes do próprio PSOL, defendem que é possível você reformar a polícia, humanizar a polícia e por essa via fazer com que ela seja menos violenta. O caráter racista e a violência policial derivam justamente do papel da instituição de salvaguardar a propriedade privada dos meios de produção. Existe aí um senso comum de que a polícia é violenta porque ela é mal treinada, porque, enfim, ela recebe salários baixos. Isso, na realidade, quando a gente faz um comparativo, a gente vê que não é explicação. Porque, por exemplo, a polícia norte-americana, ela ganha anualmente 55.410 dólares de salário, o que equivaleria no Brasil a R$124.118,40, ou R$10.343 por mês. E mesmo assim, isso não impediu a polícia norte-americana de assassinar, somente no ano de 2014, 1.172 pessoas, sendo que em 14 localidades se mataram apenas pessoas negras. Todo o desenvolvimento teórico dos marxistas e a obra legada pela experiência e pela teoria desenvolvida pelo Lenin e também por outros revolucionários, como o próprio Trotsky, coloca que você só vai ter uma resolução definitiva para esse problema no marco de uma luta revolucionária, no marco do questionamento das bases desiguais da sociedade capitalista, que se resumem fundamentalmente na propriedade privada dos meios de produção. Então é na sua luta revolucionária que os trabalhadores podem efetivamente dar uma saída para toda a situação de miséria e violência. Isso passa por combater, em primeiro lugar, os privilégios dos capitalistas e dos políticos. Então, o Lenin, no Estado da Revolução, ele coloca todo um programa para responder esse desafio, com a defesa, por exemplo, de que todo político ganha o mesmo que uma professora, né, e que toda professora ganha o mesmo salário que o Diese aponta que é o mínimo para sobreviver, que você tenha eleição e revogabilidade de todos os juízes, que você acabe com os privilégios dos altos funcionários estatais, para que o Estado deixe de ser ciente separado da sociedade e passe a estar a serviço dos interesses dos trabalhadores e do povo. E conforme os trabalhadores forem avançando sobre a propriedade privada e forem tomando e desmantelando o aparato estatal capitalista, os antagonismos de classe que fazem com que seja necessária essa força exterior à sociedade vão deixando de ter razão de existir. É muito importante que se saiba que, ao contrário de confiar na polícia, numa humanização da polícia, em reformas do aparato policial, o que deve ser discutido entre os trabalhadores é a necessidade de que eles confiem nas suas próprias forças, tanto os trabalhadores quanto os setores oprimidos pelo capitalismo, que nesse sentido possam avançar para dar sua saída para a crise que assola o Rio de Janeiro e o país, né, que passa justamente por combater para que a dívida pública não seja paga e dessa forma você tenha dinheiro para garantir saúde, educação e emprego, que acabem as isenções fiscais aos grandes grupos capitalistas, que se termine necessariamente com os privilégios dos políticos e dessa forma você dê uma resposta independente para a crise que hoje está colocada. Então é dessa maneira que a gente vai conseguir indicar um caminho progressista à situação. Isso implica na necessidade, em primeiro lugar, de levantar a urgência de acabar com a ocupação, com a intervenção federal que militariza ainda mais o Rio de Janeiro. E o fim da polícia, ele advém justamente do fim, através da luta revolucionária, dos antagonismos sociais que façam com que a polícia tenha que existir. Justamente indo contra a propriedade privada, a desigualdade que caracteriza a sociedade capitalista na luta revolucionária, que você pode obter uma democracia muito mais ampla, muito mais generosa para ampla maioria e não essa democracia degradada, que na realidade funciona como uma democracia dos ricos e para os ricos e que ainda vem sendo marcada pela retirada dos direitos mais elementares, como, por exemplo, a de que o povo possa votar em quem quiser,
que é o que está acontecendo agora com a condenação arbitrária do Lula, ou até mesmo negando a existência, o direito à vida, né, que é uma coisa básica, elementar de uma vereadora negra, favelada, de esquerda, como a Marielle Franco, que foi assassinada. Nesse sentido, a gente tem que partir das defesas das questões democráticas mais elementares para fazer com que os trabalhadores retomem a fortaleza, retomem a confiança nas suas próprias forças e coloquem em marcha um questionamento de conjunto a essa sociedade, né, essa sociedade capitalista que só pode trazer mais miséria e mais desigualdade, e imponham um futuro socialista para a sociedade, alargando aí os direitos democráticos, né, instituindo o fim do privilégio de todos os políticos e os corruptos e dando uma saída à crise da violência, respondendo à crise social.